Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Mais querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Aleluia, Deus é fiel. Nessa manhã nós estamos aqui para ministrar mais uma palavra. E hoje a nossa reflexão está lá em Isaías 53. Glórias e glórias a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhando-nos, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer, incomum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías aqui ele vem pincelar a origem humilde daquele que viria para resgatar e libertar a raça humana da condenação do pecado. Ao descrever a aparência do Cristo, de como ele viria, Isaías ele nos leva a entrar na cena para de fato enxergar e ver a fisionomia do Cristo. Algo que é totalmente diferente do que os quadros pintam, não é mesmo? Porque o homem, ele julga a aparência, ele busca uma aparência bonita, e é onde muitas das vezes ele deixa de entender aquilo que Deus tem para revelar. A aparência humilde, a forma trágica da morte de Jesus, leva muitos a não crer que Ele é o Filho de Deus. Eu ouvi uma vez até um líder, de uma grande instituição religiosa comparar a cruz de Cristo como um fracasso. Fracasso da cruz. Irmãos, eu quero que você entenda nesta manhã, às vezes você olha para o seu chamado, você olha para você, e talvez até mesmo você é tentado a não crer e acreditar que é um instrumento de Deus na terra. Talvez você ora, não vê os milagres acontecer, você prega, não vê conversões, e às vezes você julga como incapaz ou como um fracassado. Mas essa manhã o Espírito Santo de Deus me manda dizer para você que você não é um fracassado, porque você não está vendo acontecer com seus olhos físicos. O reino de Deus é totalmente espiritual. Nós, como seres humanos, precisamos, buscamos a aparência, ver para crer, para enxergar que está acontecendo alguma coisa. Só que o reino de Deus é espiritual. Olha para você ver que o Filho de Deus, ele nasceu, ele não encontrou sequer uma pousada
naquela época para que ele pudesse vir. Ele teve que nascer numa manjedoura no meio dos animais. Peraí, o Filho de Deus, como que nasce no meio dos animais? Não é o Filho do Deus vivo? Não, tinha que nascer se é rei, tem que nascer no palácio. A mente humana às vezes enxerga desse ângulo, só vê dessa maneira. Não, mas como ele é Filho de Deus, como é que ele passa privações? Como que ele fala que ele não tem onde reclinar a cabeça? Quando Yeshua vai dizer para aquele discípulo que queria segui-lo, ele vai dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como assim? Mas não é o Filho de Deus? É a tática que Satanás ele usa às vezes para gerar incredulidade em você mesmo quanto o chamado, quanto aquilo que Deus propôs para a tua vida, meu irmão. A morte trágica de Jesus ali naquela cruz, morrendo por pecadores como eu, onde o próprio Isaías, o profeta, vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos. Mesmo assim, ele tomando as nossas dores, as nossas enfermidades, levando sobre si, nós o desprezávamos. E uma parte da humanidade continua desprezando, porque olha para aquele que é o Filho de Deus, e eles não crêem por causa da sua origem humilde, da sua aparência humilde, da sua morte de cruz. O Sinédrio ali, pensando que havia vencido Jesus, quando vê os soldados de Pilatos o açoitando, quando vê aqueles soldados batendo os cravos, vencemos. Só que tudo fazia parte de um propósito divino, porque ele desceu com esta missão: ser humilhado, ser oprimido, levado como um cordeiro ao matadouro, como ovelha perante seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca, ele aceitou, seguiu. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E Satanás continua sustentando as suas mentiras, levando muitos, pagando soldados para dizer que de fato ele não ressuscitou, mas o corpo foi roubado. Olha para você ver o que Jesus teve que passar, sendo ele o Deus encarnado. Olha o que Jesus teve que sofrer. E muitas das vezes, irmãos, você está pensando em parar porque você ora e não vê reação nenhuma. Não espere ver para você crer. Você está plantando sementes para a eternidade. Talvez você não está vendo a transformação, mas no mundo espiritual, Deus está usando você como instrumento dele. Creia nisso, acredite nisso. Pregue as boas novas, anuncie as boas novas. Ore, interceda. Mas não estão crendo? Não creram também em Jesus, meu filho. Não aceitaram também o Filho de Deus. O que você espera de que vão nos abraçar, que vão... Não. Nós fazemos parte de um propósito maior. Entendam uma coisa, eu entendi isso. Eu sou apenas uma voz que ele precisa usar para transmitir uma palavra que não é minha, é dele. Seja apenas uma voz, a voz que clama no deserto. Olha o que João Batista ele vai anunciar: eu sou a voz que clama no deserto. A voz, ele era apenas uma voz, eu sou apenas uma voz e nada mais. Ele me usa como instrumento para anunciar boas novas. Então, entenda que você foi chamado para esse propósito. Quem deu crédito à nossa pregação
É uma pergunta que continua ecoando, atravessa séculos ecoando. Quem tem dado crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Não importa com as críticas, não importa se vão te aceitar ou não, você foi chamado apenas para uma missão: pregar. O resto quem faz é Ele, só Ele. Seja apenas uma voz, um instrumento de Deus. Pense nisso. Amém? Eu fico por aqui. Até nosso próximo encontro, se nosso bom Deus permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.